Boa noite, amigos, legionários. Mais uma vez aqui reunidos para o nosso encontro tradicional das terças-feiras da Sociedade Legião Espírita. Inicialmente, vamos fazer a nossa prece. Deus Pai, Senhor da vida e dono de cada hora que ainda que dispomos, amigos do plano espiritual, nós te pedimos as bênçãos e a proteção para cada um dos teus filhos, das tuas criaturas existentes nesse planeta. Pedimos então que possamos aproveitar esses momentos com ternura, com calma e com sabedoria. Que assim seja. Amigos, por incrível que pareça, nós estamos já batendo na porta do ano de 2022. O ano de 2021, ele desapareceu, eu acredito que da mão da maioria das pessoas. E nós estamos na segunda semana de dezembro, às portas do Natal, às portas do final do ano. Nesse período de final de ano, nós temos o costume de fazer a nossa lista de pedidos, os nossos desejos que nós gostaríamos que se realizassem no ano vindouro. E é nesse período que nós colocamos ali na nossa caixinha de vontades aquilo que a gente gostaria de realizar. E por isso eu achei interessante nós darmos uma olhadinha no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem como título Buscai e achareis. E o primeiro subtítulo, ele fala: ajuda-te e o céu te ajudará. E ele abre com uma citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, e diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, aqui pegou pesado, né, gente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Esse pequeno trecho aqui dessa parte do Evangelho de Mateus, ele é grandioso. Pedir e dar-se-vos-á. E é esse período que a gente começa os nossos pedidos. E os nossos pedidos, eles têm muito a ver com aquilo que a gente está vibrando, com aquilo que a gente está pensando. Kardec, quando desenvolve essa parte do capítulo Ajuda-te e o céu te ajudará, ele nos coloca que, segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Aqui nessa parte, Kardec coloca que os espíritos não poderiam dar tudo pronto para a humanidade, porque se isso acontecesse, nós já tendo que pesquisar, tendo que trabalhar, tendo que ir atrás, a gente muitas vezes fica patinando no mesmo lugar, a gente não sai da morosidade, da ociosidade,
Imagina se nós tivéssemos conseguido já tudo pronto. Então aqui, desde as necessidades mínimas lá no início da nossa encarnação, desde as necessidades de correr pela comida, de correr pela sobrevivência do corpo, de correr para achar um lugar abrigado do sol extremo, da chuva extrema, do frio extremo, a gente teve sempre que se movimentar. Conseguimos avançar nessa primeira parte de ter um certo controle material, um conforto material, e isso tudo vai sendo automatizado com o tempo. A gente daí passa para o lado moral e também o lado espiritual. Aí o avanço das pesquisas, aí o avanço da ciência, aí o avanço da moralidade. Na infância da nossa humanidade, a gente está mais preocupado com a parte realmente material. Depois a gente vai sentindo aquela necessidadezinha além do físico. Nós temos as coisas, nós já conquistamos muitas coisas. E muitas vezes, quando nós estamos inclusive na bonança, nós sentimos aquele vazio interno, aquele oco que não se preenche nunca. E aí eles nos mostram a necessidade de começar a alimentar o nosso espírito, o nosso lado espiritual. E aí também nesse item de Ajuda-te e o céu te ajudará, Kardec levanta também as encarnações, as necessidades de novas encarnações. Ele coloca aqui no item 2 que se a gente acreditasse que só houvesse uma chance e depois a gente não voltaria mais, então a gente não poderia também acreditar na lei do progresso. Porque quando a gente veio para cá no início da nossa encarnação, a gente estava precisando cuidar do corpo, comer, correr atrás da caça, da presa, enfim, fugir da presa, porque também, enquanto éramos caçadores, também éramos caçados, cuidar das nossas necessidades mais básicas, dos nossos instintos mais prementes, né? Se não houvesse reencarnação após reencarnação, todas as vezes que voltaria o espírito para cá, ele voltaria inicial, como nós estávamos lá no começo. Então, aqui nessa parte também desse capítulo, Kardec nos mostra e nos demonstra que a reencarnação, na verdade, ela explica esses avanços sucessivos que vamos tendo, conforme vamos reencarnando, tecnicamente, sempre tecnicamente, vamos nos aprimorando, vamos nos melhorando. No artigo, capítulo 46 dos Mensageiros, nós temos aprendendo sempre. E nós temos, enquanto se esperava as prelações evangélicas de Bento, isso na casa de Dona Inês, uma casa simples, mas onde se encontravam 35 pessoas encarnadas e, segundo relatos de André Luiz, mais de 200 de desencarnados e mesmo alguns desencarnados que ali adentraram e precisaram de uma vigilância maior. Estavam reunidos essas pessoas para fazer a atividade mediúnica. E André Luiz olhou para o canto de uma mesa e viu que ali no canto daquela mesa existiam muitos pedidos de remédio, de assistência, de passe, de orientação, que seriam atendidos, seriam verificados durante a reunião mediúnica. E aí, André Luiz, com aquela curiosidade que nós todos sabemos, perguntou para Aniceto se todos eles recebiam aquilo que pediam. E o Aniceto falou: recebem o que precisam. Aí André Luiz ficou, mas como assim? Aí Aniceto explicou que muitos seres encarnados
pedem o cuidado, pedem a saúde para o corpo, pedem o cuidado para com o corpo, pedem para serem receitados, na época eram receitados remédios homeopáticos, pedem para receber essa dádiva. Outros pedem orientações de como proceder na vida. E quando ele respondeu para André Luiz, recebem o que precisam, André Luiz não entendeu muito, porque afinal de contas, todo pedido não deveria ter uma resposta, toda pergunta não deveria ter um atendimento. E Aniceto aí ele foi bem claro, preciso, delicado, mas não tergiversou. Ele falou: como recomendar? Quando uma pessoa vem e pergunta como proceder na vida, uma orientação, um encarnado no caso, ele quer uma orientação para proceder numa determinada situação da vida. E aí o Aniceto vem e diz: como recomendar humildade para aqueles que pregam para os outros? Como ensinar a paciência para aqueles que aconselham os semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho para aqueles que já sabem condenar a ociosidade? Aí o Aniceto estava explicando que para nem todos existe uma resposta. Não porque não tenha uma resposta, mas porque a resposta não seria produtiva, porque eles já conhecem a resposta, só insistem em não ir atrás daquilo que é necessário ser feito. E ainda ele fala e ele dá uma argumentação para o André Luiz que é bastante grave, que diz: ler os regulamentos da vida para os cegos é sinal de bom senso, para os ignorantes é uma obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. E aí nos leva lá de novo para os nossos pedidos de final de ano, né? O que pedimos? E nós também temos no livro Vinhas de Luz, o item 35, o Emmanuel nos falando: que pedes? E o Emmanuel usa um trecho de Lucas que está no versículo 12 a 20, mas ele inicia bem antes. Esse finalzinho de versículo, ele começa, obviamente aqui são palavras minhas, eu não lembro exatamente como é que era, mas encontrando-se um homem bem tranquilo, porque afinal de contas a safra dele havia sido imensa, ele conseguiu amealhar, e aqui grãos terrenos mesmo, os celeiros dele estavam cheios, e aí ele pensou: bom, agora eu vou descansar, porque a minha parte já está cheia, os meus celeiros teria até que construir, eu até tenho que pensar em construir novos silos, novos lugares para guardar o que eu tenho. Ele não pensou em repartir, ele não pensou em compartilhar seus bens terrenos, ele pensou em guardar e saber uma maneira que ele pudesse guardar de forma mais segura. E aí, esse trechinho aqui, que pedes do Emmanuel, ele pega exatamente o versículo 12 a 20, que diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E depois ele fala: que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores.
Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando a necessidade dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, sim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nessa noite pedirá ao Senhor a tua alma. Isso é bem... mexe com a gente, né? É realmente uma parte ali do Evangelho e essa colocação do Emmanuel em Vinhas de Luz, e juntando com os mensageiros de André Luiz, tudo por Chico Xavier, realmente nos faz fazer um inventário bem grande antes do final do ano, e um inventário com bastante fundamentação da doutrina espírita, para que possamos pensar realmente o que amealhamos, o que pedimos, o que pretendemos pedir nesse final de ano. É claro, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém espera santo aqui. Ninguém espera que nós, numa encarnação ou enquanto estivermos num planeta de provas e expiações, sejamos santos. Tanto que, se a gente se alertar para o início, Jesus fala o seguinte: se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Veja essa parte que interessante. Se vós, pois, sendo maus, ou seja, vós estáis numa caminhada de progresso, numa caminhada de evolução, mas ainda no mundo de provas e expiações. Lá 2000 anos atrás, Jesus veio e fez essa pergunta: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Lembra, lá atrás ele falou: e qual é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Aí, quando ele falou do pão, o pão, na verdade, é um alimento inicial, um alimento poderoso. E se a gente vai pensar, para conseguir obter o pão, a gente precisa macerar o trigo. A gente vai precisar macerar os grãos. A gente vai precisar fazer uma massa, colocar ali um fermento e bater muito na massa. E a gente vai precisar também colocar isso num forno de altíssima temperatura. Esse raciocínio todo não é meu. Esse raciocínio todo é do Wagner da Paixão, que ele faz o Evangelho Rede Vivo. Mas é uma parte que te obriga a pensar as partes aos poucos. Qual de vós, homem, daria pedra ao vosso filho quando ele lhe pede pão? E depois ele pergunta: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Veja, nós homens, apesar de ser o natural, escolher dar o pão,
que é um alimento que tem saciado já, passou, foi forjado. Nós, homens, damos coisas ligadas à matéria. Quanto mais o vosso Pai lhe dará bens, ligada à nossa espiritualidade, ligada à nossa essência, ligado ao alimento do nosso espírito. E aqui também tem um detalhe que chama atenção. Quando Jesus fala Pai nosso que estais nos céus, ele fala que o Pai é nosso. Pai nosso. E aqui ele nos fala o seguinte: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aqui ele separa. Aqui ele não fala mais nosso Pai, ele fala vosso Pai. E aqui também uma explicação muito interessante para a gente pensar e começar já a ampliar os nossos conhecimentos, os nossos estudos mesmo, porque o Espiritismo, ele é uma doutrina em movimento, ele é verbo. Ele não é uma doutrina que a gente lê uma vez e está pronto, não. Ele é que nem o pão, ele precisa ser estudado, ele precisa ser movimentado para que a gente vá entendendo todas as possibilidades. Ele vai do zero ao infinito. E aqui quando Jesus fala vosso Pai que está nos céus, a gente pensa lá no Pai Nosso, ele falou que era nosso Pai. Aqui ele está falando vosso, o que está acontecendo exatamente? Vosso Pai. Se a gente pensar em Jesus, como já se disse aqui, já se repetiu, as galáxias onde Jesus realizou a sua evolução moral há bilhões de anos não existem mais. Então ele se referiu vosso Pai porque é o nosso entendimento humano do que é o nosso Pai que está no céu, de Deus. A gente não vai querer comparar o entendimento que Jesus tem de Deus. Aqui ele separa o vosso Pai e ele separa essa parte. Você, homem, dará ao seu filho coisas e o vosso Pai que está nos céus, dará bens. Isso tudo é para a gente começar a colocar uma luzinha ali nos nossos estudos doutrinários, para ir ampliando um pouco. Voltando aqui ao pedir e obterás, buscais e achareis. Voltando de novo aqui para o livro Os Mensageiros, no item 47, quando a reunião já estava em andamento, aproximou-se uma senhora de Aniceto e perguntou a ele se ele poderia falar com o mentor que estava ali orientando, o desencarnado, se ela poderia entrar em comunicação com a filha dela, Inês, que estava ali na plateia de audientes encarnados. O Aniceto voltou assim meio que constrangido e falou para ela que não, que infelizmente ela não poderia falar com a filha dela. Aniceto, com aquela harmonia, com aquela paz e com aquela maneira de falar uma coisa sem atravessar no caminho do outro, sem deixar que o outro ficasse, ainda que desencarnado, nós levamos as nossas dificuldades para o plano espiritual. Ninguém vira anjo porque vai embora. Ninguém sai daqui e tem um upgrade no plano espiritual. Nós vamos com tudo que nós somos, nós vamos com o que nós conquistamos. Lembra lá do louco? Ainda essa noite Deus poderá pedir a sua alma. A gente vai do jeito que está. E não adianta querer fazer maquiagem. E aí essa mãe ficou, e ele explicou para ela, se mais uma vez, isso em palavras minhas, se mais uma vez nós te colocássemos em comunicação com a sua filha, ela talvez mais uma vez voltasse para o abrigo do seu braço.
e não faria de novo por conta própria, não faria porque aprendeu, ou não faria porque é o que deve ser feito, mas faria talvez para te atender, ou talvez não. E isso é mais um motivo para que vocês não se comuniquem, porque talvez a atitude dela te machucaria extremamente nessa fase que tu te encontras e prejudicaria o teu progresso no mundo dos desencarnados. Mas, falou para ela também, mas quem sabe em sonho tu não possas conversar com ela amanhã. Então, na verdade, não fechou a porta totalmente, mas negou um pedido que o espírito desencarnado estava fazendo, porque achava que poderia ser bom para o encarnado. E, na verdade, não seria bom, porque, mais uma vez, adiaria um compromisso que ela deveria ter, ela, filha, deveria ter. Nessa mesma reunião, um desencarnado pedindo pelo sobrinho, pedindo que os receitantes dessem um remédio para o corpo dele, que ele estava mal. E mais uma vez negado o pedido, porque segundo o dirigente, esse sobrinho já tinha recebido 5 outras receitas para o seu corpo e nenhuma vez levou a sério. Todas as vezes ficou desdenhando. Quando conseguiu que alguns amigos comprassem os medicamentos prescritos, ele não cumpriu os horários, não levou a sério. Ou seja, a espiritualidade não tem tempo para perder com quem não se leva a sério, com quem não quer realmente colocar em prática tudo o que aprendeu. E negou, porque tem mais coisas para fazer, tem mais trabalho para ser realizado, com espíritos encarnados ou desencarnados que realmente precisam e estejam dispostos a fazer alguma coisa. Aí, voltando, quando o André Luiz perguntou, então ficarão sem resposta? Falou, olha, também palavras minhas, os espíritos mais evoluídos, os espíritos orientadores, eles não têm tempo para brincadeira. Mas veja, se a pessoa se puser a brincar com a espiritualidade, sempre vai ter alguém que vai responder. Porque assim como tem alguém que gosta de brincar, de querer resposta, tem alguém que gosta de brincar, de responder. Então, nesse final de ano, para que a gente fique bastante atento aos nossos pedidos e para que a gente faça realmente um inventário do que passou, um inventário daquilo que falta a gente ainda colocar na nossa agenda para 2022, aquela renovação necessária ou aquela disposição necessária para a gente começar o nosso desenvolvimento, o nosso caminho de iluminação, o nosso caminho de entrar de verdade pela porta estreita, fazer a escolha da porta estreita e ter sempre em mira que nós não precisamos entrar em depressão, ficar assustados, ficar exacerbados, porque não estamos conseguindo vencer os nossos impulsos. A gente tem que ter em mira que é preciso começar a vencê-los. É preciso colocar na pauta e à luz aquilo que a gente quer começar a modificar. O resto a gente vai fazendo com o tempo. Obviamente, como disse o Aniceto aqui, sem ociosidade, com humildade, tentando não ficar cobrando do outro aquilo que a gente não conseguiu fazer ainda, porque nós temos muito trabalho para fazer, mas o trabalho começa dentro de cada um de nós, tendo certeza que nós temos um Criador e tendo certeza que esse Criador não nos criou para ficarmos chafurdando na terra
de provas e expiações. Esse Criador nos criou para do átomo ao arcanjo. E se a gente colocar isso como meta, quem sabe a gente dê um saltinho, um pouquinho pequeno que seja, para o próximo ano. Quem sabe nessa encarnação a gente consiga um pequeno progressinho, mas que pode ser um salto imenso quando a nossa alma for requisitada para ir para o plano espiritual. Que a gente consiga pensar nisso. Não é um assunto assim realmente que a gente goste, né? A gente prefere pedir outras coisas, mas que a gente consiga pensar nisso, que a gente consiga organizar a nossa agenda mental, a nossa mente, e que a gente consiga de verdade priorizar aquilo que a gente está precisando para o nosso crescimento. Agora, amigos, eu convido cada um de vocês a congregar comigo novamente nesse momento de despedida dessa nossa conversa de hoje. Deus Pai, que cada um dos nossos audientes, que cada um dos nossos amigos, que cada um dos seres que caminham nesse planeta se sintam abraçados, acolhidos por essa corrente do bem, por essa energia que vem do plano espiritual. Que cada um consiga olhar e sentir que pode escolher se quer a luz ou se quer a treva. E que cada um dos teus filhos consiga escolher a luz. Que assim seja. Muito obrigada a vocês, um excelente Natal, um excelente final de ano e nos vemos no próximo ano. Um abraço a todos.